Olá! Como fica a nossa saúde mental após eventos como a catástrofe climática que atingiu o povo gaúcho? Esse é o tema do Vitalidade de hoje. Recebemos então aqui no estúdio da TV Câmara a psicóloga Débora Goulart. Ela é especialista em psicoterapia de orientação psicanalítica e tem formação em atendimento em desastres e tragédias. Débora, seja muito bem-vinda aqui à TV Câmara de Novo Hamburgo, especialmente ao nosso programa Vitalidade. Muito obrigada, Tatiane. Começando a falar contigo, introduzindo esse assunto, nós vivemos uma situação parecida durante a pandemia, né, de Covid-19, um pós-pandemia, né, em que se vivia uma espécie de luto coletivo de forma mundial, né. Agora, especificamente após esses eventos climáticos, né, essas tragédias que devastou cidades inteiras e que a cada chuva que recomeça, as pessoas ficam inseguras e sem saber como agir e retornando a sentir algumas coisas que já sentiram lá em maio, onde foi o forte, então, dos eventos climáticos. Eu gostaria de te perguntar, então, como eu falei no início do programa, como fica a nossa saúde mental após eventos assim que envolvam grande parte, né, ou que envolvam a coletividade? Uhum. Então, acho que é importante a gente pensar que nem todas as pessoas, né, que estão passando por isso diretamente, elas vão desenvolver algum transtorno mental. E isso, de certa forma, nos tranquiliza um pouco. A gente está falando de um tema bastante sensível, até porque isso atingiu grande parte do nosso estado e a gente nunca tinha vivido algo nessa dimensão. Também precisamos considerar que muitas pessoas ainda não tinham se recuperado efetivamente das questões da pandemia, né, que foi a nível mundial, como tu mesma disseste. O que ocorre é que agora, mesmo sendo um evento aqui do nosso estado, a gente vive também um luto coletivo, porque o luto coletivo ele é caracterizado por situações que envolvem um número de pessoas que sofrem por uma causa específica. Pode ser a morte de alguém famoso, pode ser uma tragédia como essa que nós estamos vivendo, enfim. A gente tem um exemplo do ataque às Torres Gêmeas, né, que foi um luto coletivo. Quando ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho também foi um luto coletivo. E isso ocorre porque a gente se sensibiliza, né? Somos humanos, temos sentimentos, então, mesmo que não tenha ocorrido diretamente comigo, de uma forma ou de outra, todos nós somos atingidos, porque isso faz com que ecoe nas minhas dores também. Então, o sofrimento, ele acaba se reverberando, né? Muito se fala que agora tem as pessoas atingidas e as afetadas, né? As que perderam as casas, as que perderam entes queridos, né? Que perderam documentos, fotografias, memórias, animais de estimação, né? E as outras pessoas que foram atingidas, mas de uma forma mais indireta. Por exemplo, as pessoas que ajudaram nos salvamentos, né, as pessoas que trabalharam como voluntária nesses salvamentos ou depois nos abrigos, ainda muitos abrigos estão funcionando, né? Alguns já fecharam, mas outros continuam em funcionamento, trabalhando com esse público, com crianças, com idosos, com pessoas de diversas idades, né? Então são sentimentos diferentes nessas duas parcelas da população, isso? Eu costumo dizer que de uma maneira ou de outra todos nós estamos sendo atingidos em maior ou menor escala. O que ocorre é que quando a gente fala das pessoas que perderam suas casas, perderam um ente querido, seus bichinhos de estimação, a gente está falando de necessidades mais básicas, né? É aterrorizante a gente pensar que a tua casa foi perdida e tu está num abrigo, mas tu não tem para onde voltar. Algumas pessoas têm para onde voltar e vão ter esse trabalho árduo de reconstrução que a gente está vendo diariamente, né? Mas são necessidades diferentes. Ao passo que, por exemplo, tem crianças que quando a gente consegue protegê-las de uma situação tão traumática quanto essa, elas conseguem naquele ambiente desenvolver um local minimamente saudável, vamos pensar assim. Então teve abrigos em que eu estive presente, por exemplo, e que eram feitas brincadeiras com crianças, algumas crianças fizeram amizades, estavam contentes porque tinham todas as refeições, embora elas não estivessem na sua casa.
né? Quando tu fala assim da casa, das fotos, do documento, então é muito mais do que um bem material. É claro que a nossa casa representa o nosso lar. Então é muito bom tu ter para onde voltar, o teu porto seguro e ali todos os registros, né, da tua vida, da tua história, enfim. E é muito doloroso pensar que muito disso se perdeu, vai ficar só na lembrança mesmo, só na memória. Embora sejam dores distintas, né, dores que diferem entre quem perdeu a casa, quem perdeu algum familiar, quem daqui a pouco perdeu o emprego, perdeu o seu negócio, a gente precisa pensar que a dor a gente sempre precisa acolher e amparar. E não julgar, né? Porque as pessoas ficam, mas tu tá vivo, né? Mas toda essa outra questão que não é palpável, como a gente estava falando, até das memórias mesmo, né? Das fotografias e tal, isso também abala, às vezes até mais do que se perdesse um bem material. Exatamente, porque a história, né? E o significado que aquilo ali tem para cada pessoa, para cada situação. Então, muitas vezes são objetos tesourizados, né, que valem verdadeiros tesouros na vida daquelas pessoas e que da noite para o dia foi perdido, né. E você estava falando do acolhimento, então, e a importância de viver esse luto também, né? Exatamente. O luto, ele é algo que está presente em nossas vidas, né? Mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos perder algo. E o luto, ele não se manifesta unicamente pela morte de um ente querido. Pode ser o luto, como eu estava me referindo antes, né, pelo local de trabalho, final de um relacionamento, enfim, várias situações, tudo que é situação de perda de algo que tem um significado importante para mim é considerado um período de luto. Algumas pessoas negam esse luto, né, num primeiro momento, porque é tão difícil se deparar com aquela dor que, no início, eu nego para poder passar aquele período de uma dor maior. Mas o luto, normalmente, ele se estende por um período de tempo e é importante que a pessoa possa viver esse luto. Então, por exemplo, não é saudável eu dizer para alguém que está sofrendo em luto para a pessoa não chorar. Se ela está com vontade de chorar e aquela emoção verdadeira que ela está sentindo, ela precisa deixar essa emoção fluir, ela precisa viver a dor daquela perda, né, para poder ressignificar isso mais tarde. E até a pessoa mesmo se permitir ter esses momentos de maior emoção, de demonstrar o que está se sentindo, né? Sim, exatamente. Falando também em luto coletivo, que você falou de outros eventos que também uniram as pessoas de uma forma, em torno de uma causa, nós podemos ver o povo brasileiro de diversos estados, né, se unindo e mandando para cá mantimentos, valores mesmo em recursos, vindo até o Rio Grande do Sul para ajudar de uma forma ou de outra em salvamentos. Que sentimento é esse que desperta, então, né, no coletivo? É algo muito bonito, né? É um sentimento de solidariedade e de empatia no momento que as pessoas conseguem entender que aquilo que está acontecendo com alguém, mesmo que seja de outro estado, de outro país, também tivemos, né, doações de fora do país, também poderia estar acontecendo comigo. Então, quando a dor do outro me afeta, eu vou necessariamente ter que fazer algo para ajudar nesse sentido. Então, é algo humano, nós estamos aqui para nos ajudar. Então, não é à toa que uns foram mais atingidos, outros menos, porque a gente precisa de pessoas que estejam bem para poder dar conta do que se precisa fazer num momento como este. E também esses eventos, eles assolaram aqui o Rio Grande do Sul mais fortemente no mês de maio, né? Mas como a gente pode perceber pelos noticiários, depois veio mais o sul do estado, agora tivemos no noroeste, né? Inclusive da minha cidade natal, que é São Luís Gonzaga, foi fortemente atingida nesta madrugada por ventanias. Então, os eventos climáticos, eles estão acontecendo de forma mais forte nos últimos tempos, né? Então, qual a importância da pessoa se proteger até mesmo, né, psicologicamente, para enfrentar momentos mais delicados e mais fortes como esse? O que ela pode fazer, né?
É bem difícil, né? Porque não existe uma receita pronta, mas a gente pode pensar em algumas estratégias, como por exemplo, assim, ó, o medo, ele é um sentimento extremamente protetor. Se eu não tiver medo, eu vou sair daqui, vou atravessar ali a rua sem olhar para os dois lados, né? Então, o medo, de certa forma, ele faz com que nós não sejamos tão impulsivos, né? Que a gente pense, que a gente cuide um pouco mais. Então, uma coisa que a gente está vendo daqui para frente é que esses eventos, infelizmente, eles vão acontecer mais sistematicamente. E tanto que a gente já está contando, né, com maiores alertas meteorológicos. Existe algo também assim das pessoas estarem mais preparadas, por exemplo, no momento que existe uma sinalização da Defesa Civil para evacuar aquele local, as pessoas prontamente então saírem, não esperarem o último momento, enfim, se é uma ventania, se é chuva, né, independente do que for, as pessoas conseguirem se colocar num local de proteção. Mas a gente lida aí com algo que a gente não controla, e talvez essa seja a nossa maior dor e insegurança, porque a gente não tem como lutar com as forças da natureza, né? A gente pode tentar evitar situações mais graves, não se colocar em risco. Eu lembro que na situação das enchentes, em vários momentos era solicitado que as pessoas não saíssem de casa, não pegassem a estrada. Isso é algo que está dentro do que eu posso fazer, né? Evitar deixar a situação pior do que ela já é, né? E é comum, assim, que é uma pessoa que tenha passado por esse tipo de evento, assim, seja mais em toda essa situação, venha desenvolver algum tipo de doença, como depressão, ansiedade, crise de pânico. Como eu comentei antes no início, né? Na verdade, nem todas as pessoas vão manifestar alguns sintomas. Elas podem ter sinais, mas não quer dizer que ela vai desenvolver aquele transtorno de ansiedade, depressão ou estresse pós. O que ocorre é que as pessoas pode se agravar, por exemplo, né? Pessoas com episódios de depressão ou ansiedade, isso pode retomar, né? Pode a pessoa começar a sentir esses sintomas novamente, mas não existe assim uma regra que nos diga, passou por esse evento. E como as pessoas que estão no círculo de amizade, de trabalho de uma pessoa podem ajudar a identificar se as reações que a pessoa está tendo fogem da normalidade? A gente sempre avalia, é importante ficarmos atentos a 3 critérios. Então, a intensidade em que o sintoma ocorre, a frequência e a quanto tempo. Então, eu tenho lá o meu colega que era uma pessoa tranquila, né? Não falava muito, realizava o seu trabalho, enfim. E daqui a pouco eu percebo que ele está mais agitado, eu percebo que ele começa a faltar ao trabalho, eu percebo que qualquer ocorrência, né, a pessoa já se altera. Então, isso é um sinal de alerta. E para os familiares, da mesma forma, quando a gente nota uma mudança na rotina, uma mudança de hábitos, quando a gente convive com a pessoa, a gente passa a observá-la e conhecê-la um pouco melhor, né? Então, quando a gente percebe essa alteração, é um sinal de alerta, principalmente quando isso se estende por um período maior de tempo, que seria o quê? Mais do que 2 semanas, por exemplo. Você também falou, logo que a gente começou a conversa, do que não falar, né, para uma pessoa, por exemplo, não chora, não demonstra sentimentos, né? Como ajudar uma pessoa? Então, vamos falar o contrário agora, que está passando por uma situação dessa, como acolher esse sentimento, né? Porque as pessoas às vezes querem ajudar, mas também não sabem muito bem como fazer isso, né? Exato. Quando a gente fala em primeiros socorros psicológicos, não necessariamente tem que ser um psicólogo, um psicoterapeuta para fazer essa abordagem. Pode ser uma pessoa de uma outra área, pode ser uma pessoa que não tenha formação na área da saúde, porque num primeiro momento a gente tem que dar conta das necessidades básicas daquela pessoa. Então, ela está num lugar protegido, ela não está com frio, não está com fome, né? A gente sabe de pessoas que chegaram molhadas, tinham que trocar a sua roupa. Então, é mais no âmbito social
né, do que particularmente assim a questão psicológica. Isso vai aparecer num segundo momento. Então, as pessoas que vão fazer essa ajuda inicial, e embora isso já tenha ocorrido, é importante a gente falar, porque tu mesmo estava dizendo, né? Essa noite lá na tua terra natal foi atingido por um forte vendaval. E alguns rios estão subindo novamente, né? Então já fica todo mundo meio que em estado de alerta, exatamente. Então pode ser que a gente passe por isso novamente. E aí é importante que a pessoa que está nesse lugar, recebendo, acolhendo, ela saiba os serviços que estão à disposição, ela saiba para onde ela pode encaminhar aquela pessoa, porque são pessoas que vão precisar muito de uma orientação. As pessoas muitas vezes, algumas podem estar em estado de choque, não conseguir falar, outras vão estar extremamente ansiosas e vão falar muito, né? Então, o mais importante é poder ouvir de forma empática, né? Sem julgar, sem criticar, porque cada um vai sentir a sua dor à sua maneira, e tudo que a pessoa não precisa nesse momento é um olhar de julgamento, uma crítica, ou dizer que ela teria que ter feito algo, porque quando acontece uma situação assim, a pessoa faz o melhor ela consegue fazer naquele momento. Ela usa os recursos que ela tem. Tipo, por que não saiu antes, né? Por que não subiu os móveis ou não pegou roupa, ou colocou dentro de uma mala, né? Deve ser um estresse tão grande o que a pessoa está sujeita naquele momento, que a tomada de decisões até simples, né, se torna mais complicado. Eu estava falando com uma ex-colega nossa de trabalho aqui, que foi fortemente atingida, e ela disse que saiu, pegou a mala e saiu com a mala vazia. Né, que depois ela foi ver que ela não tinha colocado nada. Então a pessoa acaba reagindo no meio de uma situação dessas, né, de uma maneira que às vezes é até irracional, né? Exatamente. O que a gente entende, como a gente pode entender melhor esse estresse traumático e pós-traumático? E se ele se encaixa ao que a sociedade está vivendo agora? Então, né, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um distúrbio de ansiedade. É como se fosse um grau de ansiedade mais elevado, e ele se manifesta por um conjunto de situações e sintomas de pessoas que vivenciaram, foram vítimas ou presenciaram atos violentos ou situações traumáticas como essa. Então, o que ocorre é que a pessoa, ao lembrar, ao reviver aquilo, ela sente a mesma emoção que ela sentiu no momento, algo muito semelhante de dor e sofrimento. Isso faz com que ocorram mudanças neurofisiológicas e também mudanças mentais, né? Só que o transtorno de estresse pós-traumático, embora ele possa ocorrer em qualquer idade, com qualquer pessoa, ele não necessariamente se manifesta logo após o evento traumático. Tem pessoas que vão manifestar os sintomas de estresse pós-traumático meses, até anos depois, né? Isso a gente não tem como saber também como mensurar, mas é algo que está ligado a um evento extremamente doloroso e traumático. Muito se fala em gatilhos atualmente, né? Às vezes a gente vê em algum comentário, até nas redes sociais, antes o barulhinho da chuva me fazia relaxar e dormir, agora me desperta um sentimento de pânico, fico nervosa, né? Isso soa como também um gatilho, né? Exatamente. Porque tudo que eu linkar com aquilo que me causou o trauma faz com que eu tenha aquela sensação de novo e todo o meu sistema fique em alerta. Então eu fico hipervigilante, eu fico com muito medo. Tem pessoas que começam a ter sintomas físicos como taquicardia, né, aceleração dos batimentos, sudorese, distúrbios do sono ou insônia ou uma sonolência excessiva, distúrbios alimentares, falta de apetite ou comem demais. Então é algo que pode se manifestar através de várias situações e a gente tem que ficar atento sempre aos extremos, né? Tudo que é de mais ou de menos é um sinal de alerta. Nós falamos das pessoas que foram atingidas diretamente, de todas, de reviver tudo isso pelo qual passaram, né? Mas também falando um pouquinho da saúde mental das pessoas que não foram atingidas diretamente, né?
porque todo mundo está ajudando, né, do jeito que pode. Tem umas pessoas mais envolvidas, outras menos. Alguns participam das cozinhas solidárias, outros mobilizaram as casas, o que tinha de doação para doar, para levar, ou mesmo participando como voluntária nos abrigos, separação de roupa e tudo, né? Mas às vezes fica aquela sensação de que não está fazendo bastante, né? Que toda a ação ela está sendo insuficiente. O que você teria a dizer, então, para essas pessoas que estão nessa situação? A gente tem que cuidar muito com a síndrome do sobrevivente, né? Que é aquela pessoa que se culpa, mesmo que seja de uma maneira inconsciente, por ela estar bem e o outro estar mal. Então eu gosto muito de usar aquela indicação que a gente recebe quando entra no avião, né? Que se ocorrer algo, máscaras irão cair sobre o seu rosto, você tem que colocar em você primeiro para depois colocar em quem está do seu lado. É mais ou menos isso. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar de quem não está bem. E algumas pessoas realmente assim cometeram exageros nessas situações. É claro que o voluntariado teve um papel e continua tendo fundamental. Não teria se dado conta de tudo que a demanda, né, que se tinha se não fossem os voluntários. Mas a questão é que muitas pessoas estavam vivendo aquela dor e mergulharam naquilo 24 horas por dia. Aí, de novo, eu vou entrar naquela situação que eu havia comentado antes, do excesso, né? E aí, por conta disso, muitas pessoas também estão adoecendo, porque exageraram. Então, é importante que eu possa entender o meu limite. Todos nós podemos ajudar alguém, mas não podemos ajudar todo mundo. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente tem um resultado bom, né, com as situações que ocorrem e que demandam tanto da gente, né? A gente também tem percebido um movimento bem importante, significativo de rodas de conversa, profissionais da área da psicologia e outras terapias integrativas assim se disponibilizando a ajudar as pessoas, né? Em qual é a importância nesse momento assim de falar, de colocar, né, para fora todo esse sentimento que possa estar de alguma forma ali dentro recolhido. A gente fala muito na cura através da palavra, né? Através da fala. Tudo aquilo que a gente não fala, de uma maneira ou de outra, vai nos sufocando e corpo e mente, eles estão conectados. Então, muitas coisas que eu não consigo processar na minha mente, meu corpo vai adoecer e vai dar sinais de que algo não está bem comigo. As rodas de conversa, elas são de extrema importância, porque faz com que as pessoas consigam, ao ouvir o outro, também se ouvir, também dar voz à sua dor, ao seu sofrimento e perceber que elas não estão sozinhas. Então é algo que fortalece, principalmente quando eu tenho um mediador, né, que vai ajudando esse contexto. Acho que a nossa área assim, de saúde mental tem se mobilizado muito em relação a isso, com os atendimentos voluntários, com os atendimentos presenciais nos abrigos, né, tendo em vista que esse primeiro atendimento emergencial ele tem que ser presencial, ele não pode ser online. Hoje a gente já está com atendimentos online, são várias instituições, vários profissionais se dedicando a esse trabalho, né, que é de extrema importância, porque as pessoas, ao se sentirem ouvidas, elas se sentem importantes. Alguém está dando valor para a minha dor. Alguém está disposto a me ouvir efetivamente, uma escuta qualificada, né? Uma escuta que vai poder, de alguma forma, ajudá-la a pensar diferente, a elaborar, a ressignificar todo esse sentimento que é extremamente pesado para quem vive. E quem ainda não conta com a ajuda de algum profissional, por exemplo, como saber identificar e também lidar com esses sentimentos de insegurança, algum tipo de bloqueio emocional que tenha surgido após, então, o mês de maio agora, né, que vai ficar marcado na nossa lembrança como desses eventos. Infelizmente, uma lembrança ruim, né, Tatiane? É sempre importante a pessoa ficar atenta às suas mudanças de rotina. Então, por exemplo, se eu não estou conseguindo dar conta das minhas tarefas diárias, se eu percebo, como eu havia comentado antes, essas alterações do sono, tudo isso são termômetros para a gente pensar em como a gente está. A irritabilidade, às vezes a pessoa pensa que a irritabilidade é só porque a pessoa tem o pavio curto ou porque a pessoa é alterada.
muitas vezes uma irritabilidade é um sintoma da depressão, né? Mas é importante a gente lembrar que diante de uma situação como essa, e principalmente quem viveu isso mais de perto, ou sentiu mais na pele, dificilmente a pessoa não vai sentir algo nesse contexto. Ela vai ter sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. É diferente dela desenvolver um transtorno mais grave, que aí vai precisar de um tempo maior, de uma incidência maior, de uma frequência maior e de uma intensidade maior. Né? Falando um pouquinho em relação às crianças e adolescentes, assim, até de uma forma mais generalista, de repente, não sei se é bem se tu trabalha com esse público, né? Trabalho. Tem cidades que foram atingidas, assim, mas, por exemplo, Canoas, que foi fortemente atingido, que as aulas ainda em muitas escolas não retornaram, né? Aqui em Novo Hamburgo já está, na maioria das escolas já está tudo ok, né? Uma mudança muito forte na rotina também dessas crianças e desses adolescentes, né? É mais difícil para eles administrarem todas essas alterações? Isso depende, principalmente do contexto em que aquela criança ou adolescente ele está inserido. Se ele tem uma família que consegue dar suporte, normalmente essas situações são vivenciadas de uma maneira menos sofrida. Mas a gente não pode esquecer que, principalmente para o adolescente, ele já está passando por um período que é bastante turbulento, porque todas as outras fases do desenvolvimento da vida a gente tem um período maior, né? Da infância, depois a adolescência é um curto espaço de tempo, a vida adulta é um espaço maior e assim sucessivamente. E na adolescência ocorrem muitas mudanças hormonais, psíquicas, a importância do grupo, então são várias, é um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo e lidar com isso, com a perda de referenciais é algo que também mobiliza muito. Então quando eu tenho uma família ou eu tenho uma rede de apoio maior, isso é enfrentado, digamos, com uma facilidade um pouco maior. Quando isso me falta, os sintomas acabam sendo bem mais evidentes, né? Para as crianças a mesma coisa. Se eu tenho alguém que me protege, que consegue me transmitir aquela segurança, eu consigo lidar com aquilo de uma maneira diferente. Então é importante que as crianças possam brincar, que elas possam contar suas histórias, que elas possam desenhar, pintar, né? De qualquer através forma. Do lúdico, né? Através do lúdico elas vão expressar muito isso, sabe? Então, contar coisas, assim, e a gente acaba vendo, assim, vários relatos de crianças em relação aos barcos, ao jet ski, as coisas que puderam levar, as que não levaram, coisas que elas ganharam, amigos que fizeram. Então, vamos pensar, isso é a vida, querendo continuar, né? Olha, aqui foi perdido, mas ali a gente continua. E isso a gente precisa valorizar. Então, por isso que é tão importante cuidar do adulto, cuidar de quem cuida. Falando um pouquinho também, às vezes a gente pode pensar assim, não, mas os eventos já aconteceram e acabou, tá tudo voltando para a normalidade. Mas essa normalidade ainda tem um longo caminho pela frente. Tem pessoas que ainda estão em abrigo, tem pessoas que recém estão voltando para casa e vendo os danos, né? E a reconstrução, né, da vida, não só da casa, né, novas rotinas de trabalho, até como você falou no início ali, ainda o ir e vir está bastante dificultado, o Transurb, né, que liga importantes cidades aqui do Vale, ainda não está funcionando de forma efetiva até Porto Alegre, né, então muitas pessoas estão com dificuldades nessa locomoção, e fora as outras coisas, assim, em termos de alimentação, lugares de trabalho, né, empresas, pessoas que lidam com agricultura. Então nós vamos enfrentar esse reflexo do que aconteceu em maio durante muito tempo, né. Que recado você tem para deixar, então, para a população, assim, de todo o nosso estado, né, que está passando e do que ainda tem para enfrentar? Eu diria que nós temos aí um longo caminho pela frente, né? E que a gente precisa continuar se ajudando, que a gente não pode esquecer que por mais que a tempestade seja grande, o sol volta a brilhar. E acho que é isso que nos move, né? Lutarmos pela vida, lutarmos pela reconstrução e termos depois muitas histórias para contar, muitas histórias vitoriosas. Então, por isso é tão importante poder falar
sobre isso, sobre as nossas dores, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas perdas. A nossa vida, ela não é uma linha reta, né? Ela tem os seus altos e baixos. Se ela é uma linha reta, é porque acabou, né? Então a gente tem que aprender na medida do possível, claro que é difícil, mas a gente vai tentando lidar com as frustrações e com os desafios que a vida nos apresenta diariamente. E sobre tudo que conversamos hoje, gostaria de deixar suas considerações finais, trazer mais algum tema para o nosso debate? Eu gostaria de comentar também, Tatiane, assim, ó, que acho que essa catástrofe fez a gente ver, quando acontecem essas situações, não é uma situação isolada que nossa, né? A gente vê o melhor e o pior do ser humano. Então, tiveram muitas notícias fakes, teve muita situação, a gente ainda acaba sabendo, né, de pessoas que tentam se prevalecer com donativos, enfim, as questões do abuso. E acho que tudo isso escancarou o que a gente vive em sociedade, que muitas vezes a gente tenta não ver e colocar para baixo do tapete. Então a gente percebe que as desigualdades sociais são enormes, e é claro que quem tem menos, as pessoas mais vulneráveis são as que sofrem mais. E é muito triste a gente ver isso assim tão escancarado ali, né? Por outro lado, a gente viu esse enorme movimento de solidariedade. E aí faz a gente pensar também que o bem triunfa. Então, eu acho que de todas as situações que a gente viu, a gente vê muito mais situações de voluntários, de doações, em todos os sentidos, do que alguns fatos isolados, que são pessoas que tentam tirar proveito de uma situação como essa, né? Também gostaria de comentar que nós, do IPSI, Instituto de Psicologia, nós estamos com um trabalho de atendimento voluntário para cuidar de quem cuida. Então é um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o início ali das enchentes. Hoje ele é feito de maneira tanto presencial, no principal abrigo aqui da cidade, quanto de maneira remota. E é uma forma que nós estamos, então, também podendo contribuir com as pessoas que precisam tanto de nós nesse momento. Muito obrigada por todo o trabalho que você está fazendo, especialmente aqui para a população, né, de Novo Hamburgo, e também pela sua participação aqui no nosso programa, trazendo à luz, então, todos esses temas tão importantes, fortes, que às vezes as pessoas até têm um pouco de receio de falar, como, por exemplo, os problemas de saúde mental, e especialmente luto, né? Sim. Que é muito delicado. Exato. Então, de trazer todos esses esclarecimentos para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Então, chegamos ao fim do Vitalidade de hoje. Nosso bate-papo foi sobre como os eventos climáticos que marcaram o nosso estado influenciam a nossa saúde mental. Recebemos na TV Câmara NH a psicóloga, especialista em desastres e tragédias, Débora Goulart. O programa será reprisado aqui pelo canal 16 da Claro e também pode ser conferido pelo YouTube dessa emissora legislativa. Um abraço a todos e até semana que vem.